O maior jornal internacional de extrema-esquerda, The New York Times, coloca em xeque as decisões dos ministros do STF. Isso teve um impacto chocante no mundo. Nem Temer aguenta mais. Em uma entrevista recente realizada em seu escritório no Itaim, São Paulo, o ex-presidente Michel Temer destacou a importância de uma resolução rápida para o inquérito das fake news em andamento no Supremo Tribunal Federal. Quanto antes acabar o inquérito das fake news, melhor, declarou Temer, enfatizando a necessidade de estabilidade e clareza jurídica no país. Temer, que tem forte influência junto ao ministro Alexandre de Moraes, relator do inquérito, falou o que todo o brasileiro deseja. Agora, resta saber qual será o impacto da afirmação do ex-presidente. A imprensa brasileira está fingindo que isso não aconteceu, mas pode ter certeza, é uma vitória muito grande. E a coincidência, então, nem se fala. Ontem, o ministro do STF, Gilmar Mendes, deu uma entrevista falando que a imprensa mundial, a maioria da imprensa mundial estava a favor do STF e via que o STF era o grande guardião da Constituição e que graças ao STF brasileiro, a democracia foi salva. Disse isso numa entrevista para a CNN ontem. Na mesma entrevista que ele falou que vai proteger o Moraes de tudo que é impeachment que vier para cima dele. Pois bem, você conhece essa revista aqui, esse jornal, na verdade? The New York Times. The New York Times é nos Estados Unidos um dos maiores veículos de jornalismo, tá, da imprensa, principalmente imprensa impressa, né? E é de esquerda escandalosa. É pior que Folha de São Paulo e Estadão. Vocês não fazem ideia. Isso aqui é um grupo esquerdista fanático nos Estados Unidos. Mas é muito lido, alcança milhões de pessoas. E olha a matéria que saiu hoje no The New York Times. The New York Times põe STF nos holofotes do mundo e coloca em dúvida a atuação do judiciário brasileiro. Basicamente, o The New York Times fala, né, entre linhas, que o STF brasileiro é um risco à democracia. Não, presta atenção, vou ter que falar isso de novo. A nossa Suprema Corte no Brasil está sendo mencionada no jornal mais esquerdista dos Estados Unidos como um risco à nossa democracia. Ou seja, o STF foi para um extremo tão grande de ditadura, de autoritarismo, que uma imprensa esquerdista já está com medo lá nos Estados Unidos. Ei, rapaz, quando o Trump ganhar, vai acabar a vida desse pessoal. O jornal americano chama Alexandre de Moraes de inimigo brasileiro de Elon Musk e questiona se ele está salvando a democracia ou a pericando, né? Colocando em perigo. O jornal americano, The New York Times, em matéria publicada nesta quarta-feira, afirma que o Supremo Tribunal Federal, a mais alta corte do Brasil, infelizmente, né, expandiu seus poderes sob a justificativa de proteger a democracia. No entanto, o artigo levanta questionamento sobre se o tribunal, ao invés disso, estaria se tornando uma ameaça à própria democracia. O veículo sustenta repetidamente que os excessos cometidos pelo judiciário brasileiro, sem exceção, foram justificados pelo próprio tribunal sob a alegação de que tudo era para proteger as instituições brasileiras e de supostos ataques, muitos deles realizados online. Por causa disso, conforme o jornal, nos últimos 5 anos, a Suprema Corte do país expandiu seu poder para realizar uma campanha em larga escala. O periódico afirma que, para alguns, essa ofensiva ajudou a resgatar a democracia no Brasil, mas para muitos outros ela transformou o tribunal em uma ameaça à própria democracia. Olha que legal esse trecho, hein? O texto menciona que a escalada judicial resultou em uma série de investigações lideradas por um único juiz, o ministro Alexandre de Moraes, e que é incomum em uma democracia onde prevalece o Estado Democrático de Direito. Trecho da reportagem do New York Times. O juiz Moraes também assumiu novos poderes para ordenar a invasão de domicílios de pessoas que simplesmente criticaram o tribunal online, forçar organizações de notícias a retirar artigos e instruir agentes fiscais a acessarem investigações sobre outro juiz e até mesmo sobre sua esposa, diz um trecho da publicação. O tribunal também o nomeou como espécie de xerife da internet brasileira. Ele fez com que as empresas de tecnologias silenciassem centenas de pessoas nas mídias sociais e bloqueou o X de Elon Musk quando a plataforma não estava em conformidade. Agora, 2 anos após o tumulto da última eleição e 5 anos desde que o tribunal concedeu a si próprio esses novos poderes, ele se mostra relutante em abrir mão deles. Criaram um ditador e acharam que o ditador ia espontaneamente e voluntariamente abrir mão desse poder.
Destaca a matéria, reforçando que o Supremo adquiriu superpoderes e que têm sido usados regularmente contra os próprios cidadãos brasileiros. Em entrevista especial para tratar do assunto, Tom Ginsburg, professor de Direito Constitucional comparado da Universidade de Chicago, que monitora tribunais em diversos países, avaliou que, com seus novos poderes, a Suprema Corte do Brasil se tornou um dos tribunais mais poderosos do mundo. Onde um tribunal é super poderoso, pode ter certeza que a população não tem poder nenhum. Ginsburg alerta para os perigos que o judiciário brasileiro pode representar tanto para o Brasil quanto para o mundo, uma vez que, segundo ele, muitos veem isso como um verdadeiro excesso e que está tendo um efeito assustador no discurso público no Brasil, ou seja, o Brasil está passando uma vergonha. Em uma democracia é necessário criticar todas as instituições governamentais, prosseguiu Ginsburg. E aí tá o Moraes e o capataz dele, que é o Gonê, o novo PGR, que faz tudo que o Moraes manda. Foi colocado ali só para carimbar. O The New York Times diz ter consultado 4 altos funcionários da Procuradoria-Geral do Brasil que descrevem as ações do tribunal como uma ampla captura de poder, apontaram a falta... altos funcionários da PGR do Brasil que descrevem as ações do tribunal como uma ampla captura de poder, apontaram a falta de responsabilidade do tribunal e reclamaram que suas investigações se arrastam por anos sem resolução. Aqui é o inquérito das fake news. O veículo também fala que grande parte dos brasileiros está contra essa escalada judicial, afirmando que os tribunais estão excedendo uma influência negativa no país. O New York Times também aponta para a escalada do judiciário nas mãos de outros ministros, além de Alexandre de Moraes, como Luiz Roberto Barroso, Dias Toffoli, destacando que, de repente, a Suprema Corte passou a investigar qualquer crítica feita contra ela em qualquer lugar. E aí continua, tá? A matéria é longa, mas resumindo, o STF hoje se tornou manchete no principal jornal americano por sua ditadura. Mas a democracia está sendo protegida, tá? O Estado Democrático de Direito está sendo preservado. Escuta o que eu digo, não vai ser para sempre. O que o STF, alguns ministros do STF estão fazendo no Brasil não vai durar para sempre. Isso vai cair, pode ter certeza que um dia isso vai cair e essas pessoas serão responsabilizadas. Não só os ministros, mas os seus assessores principais, os seus substitutos, aquelas pessoas que mandavam mensagens ameaçando esse delegado da PF, toda essa quadrilha vai pagar por isso. Todos vão pagar por isso. Pode demorar 1 ano ou 2, mas essas pessoas, e vai ser a maior festa que o Brasil já viu. Um abraço. O cerco está fechando para as decisões do ministro Alexandre de Moraes. Ontem, a Interpol disse um não bem grande a respeito da decisão que o ministro Alexandre de Moraes tomou, né, em impedir, né, que aquelas pessoas que fugiram para a Argentina e também para a Espanha, como Oswaldo Eustáquio, fosse incluído, né, na lista de nomes na Interpol. E a Interpol disse que não, que isso se tratava de uma perseguição política. Então todo mundo já sabe, o mundo todo já sabe quais são as decisões do ministro Alexandre de Moraes e o que ele quer com isso tudo.